Fala meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal e no vídeo de hoje a gente vai tentar responder essa pergunta, que está no título: quem inventou o Bolsonaro? Essa é uma pergunta importante que a gente tem que fazer agora que a gente já se livrou dele, no sentido específico do governo. A gente tem que tentar pensar, tem que tentar fazer uma espécie de genealogia, do Bolsonaro e do bolsonarismo, para poder tentar desenhar quais foram as causas, que fizeram surgir esse fenômeno bizarro que é o Bolsonaro e, evidentemente, que o bolsonarismo também, que é enfim, são esses braços aí que continuam, A gente cortou a cabeça do polvo, mas ele continua com, os braços aí continuam se movimentando no interior da sociedade civil, no interior até mesmo de algumas instituições. Então a gente vai tentar pensar isso no vídeo de hoje, tá? De cara, eu acho que vale a pena falar de 3 eventos que aconteceram na história do Brasil, Talvez até seja o caso de falar de 4 eventos que aconteceram na história do Brasil dos últimos 10 anos, E aí isso foi se desenhando, essas coisas foram se conectando, E o Bolsonaro brotou de dentro dessas 4 coisas, Eu tinha separado 3 aqui, mas lembrei de uma agora que eu acho que vale a pena citar também, tá? Então a primeira delas é justamente essa que eu lembrei agora, que são as manifestações de 2013, As manifestações de 2013 que ocorreram no interior do governo Dilma, no final do primeiro governo Dilma. A gente estava às vésperas da Copa do Mundo ali e aconteceram aquelas manifestações que começaram, na verdade, com o movimento do Passe Livre, o MPL, que buscava a tarifa zero para os transportes públicos, e essas manifestações começaram a crescer, foram crescendo e foram aos poucos sendo cooptadas por alguns grupos de poder e ao mesmo tempo deram origem a um movimento meio difuso, meio desconectado, obviamente, do seu projeto primário, que era essa conexão com a questão das passagens de ônibus, e passou a se transformar em algo que era muito maior. A gente chegou a ter manifestações com 1 milhão de pessoas na Presidente Vargas, e isso acabou se configurando num movimento que foi se estendendo, e não parou mais. E ele se estendeu até a Copa do Mundo de 2014, que aconteceu aqui no Brasil também. E obviamente que isso misturou uma série de pautas ali, A grande mídia focava na questão da PEC 37, da época. Parte do povo, parte considerável do povo que foi para essas manifestações com muita gente, tinha essa pauta anticorrupção, que por um lado é uma pauta legítima, mas por outro é uma pauta sem muito fundamento no projeto, uma coisa meio que é uma espécie de raiva ali desconectada de uma costura no sentido de perceber como é que funciona o sistema e etc. Então, quer dizer, isso acabou ficando muito difuso. E outras pautas que foram se misturando. Inclusive, naquela época, a gente teve aquela coisa dos cartazes substituindo as bandeiras, as pessoas com bandeiras de partidos muitas vezes eram, enfim, expulsas das manifestações. Isso também tem um aspecto problemático, porque, por um lado, chama atenção para justamente essa questão do caráter múltiplo da coisa, mas, por outro, isso aponta também para um certo problema ali, porque as instituições, então leia-se os partidos políticos, fazem parte do jogo, E quando elas passam a ser expulsas dessas manifestações, isso configura um risco aí, um certo problema. Então, essas manifestações de 2013 foram as primeiras manifestações, quer dizer, é o primeiro fato que a gente pode ponderar aqui para poder costurar com os outros 3 e considerar o surgimento do Bolsonaro e do bolsonarismo, tá? O segundo fato é a Lava Jato, porque a Lava Jato ela nasce mais ou menos aí, nesse processo de tentativa de ocupar esse lugar, que era o lugar de crítica da corrupção
enfim, de manifestações contra os desvios de dinheiro público e etc. Né? E aí a Lava Jato surge como uma espécie de veículo moralizante da corrupção, né? E acaba tendo o aval de uma série de figuras aí da institucionalidade brasileira e do próprio governo federal na época, que apoiou as medidas e colaborou na medida do possível. Agora, evidentemente que surgiram vários casos, né? Porque é assim que funciona, né? Quando se investiga a corrupção, você acha os casos de corrupção, você acha os subornos, você acha as propinas, você acha aquela galera que está ali, né, com o interesse privado na frente do interesse público. Então, quer dizer, o sujeito ganha um salário, está ali, né, bem remunerado, e mesmo assim ele aceita uma propina de 100 mil, 200 mil, 1 milhão. E, enfim, você percebe nitidamente ali que há todo um jogo, né, de interesses privados na frente do interesse público. A questão que vale a pena colocar, que a gente já colocou em outros vídeos aqui, é que muitas vezes se vilaniza apenas o político, né? Ou seja, aquela pessoa do partido, do governo, que aceita a propina, e não o empresário, né, que está pagando a propina. Essa foi uma das coisas que gerou elogios à Lava Jato, porque a Lava Jato passou a punir também empresários, né? O problema, e aí essa é uma crítica que é feita à Lava Jato muitas vezes hoje, é que, apesar de punir os empresários, né, ela acabou punindo também as empresas e colocou as empresas em processo de falência, né? Empresas que eram gigantescas, né, eram empreiteiras brasileiras que estavam ganhando espaço lá fora. E parte considerável dessa crítica também está no sentido de dizer que isso aí tinha algum tipo de interesse estrangeiro envolvido. Evidentemente, porque o jogo muitas vezes é sujo, né? E os Estados Unidos não jogam para perder, né? Certos países aí, né, de lá de fora começam a olhar e dizer, não, essas empresas brasileiras estão crescendo aqui fora, estão ganhando espaço, vamos, né, de alguma maneira aqui sabotar ou, enfim, tentar conter esse crescimento dessas empresas. O fato é que, né, o governo Lula tinha um projeto, que era o projeto das campeãs do mundo, que era porque os países grandes do mundo, as grandes economias do mundo, todas elas têm multinacionais. E o Brasil, né, não tinha, né? Então o Lula tentou ocupar esse espaço, a Dilma também, com esse projeto das empreiteiras. E esse processo de corrupção, né, que envolveu as empreiteiras, ele acabou gerando, a partir da Lava Jato, em uma vilanização das empresas, o que foi problemático, porque gerou não só a quebra das empresas e, portanto, né, um desvio desse valor que essas empresas ganharam no estrangeiro, né, mas também o aumento do desemprego, né? Isso é um fato que aconteceu naquele momento no Brasil. De qualquer maneira, esse moralismo da corrupção, né, que foi fruto da Lava Jato e que foi ali parte, né, do enredo da coisa, ele também pode ser considerado uma das causas do Bolsonaro. A gente vai ver por quê, né, quando a gente chegar lá, quando a gente finalizar aqui. E evidentemente que esse movimento da Lava Jato faz surgir também uma figura-chave no contexto, né, brasileiro dos últimos anos, que foi o tal do juiz Moro, né, que, enfim, né, todo processo moralizante precisa de um herói, de um super-herói, né? E assim como Joaquim Barbosa foi o super-herói, Batman do STF, etc. e tal, na época do Mensalão, o juiz Moro ocupou esse espaço na época da Lava Jato, né? E o juiz Moro tem uma série de questões. Hoje a gente sabe, né, que ele foi para os Estados Unidos, foi orientado por gente da CIA, orientado por gente de lá para poder trazer para cá certas medidas que são muito discutíveis, para dizer o mínimo, como essa questão de delação premiada e uma série de outras coisas que ele, né, de modificações que ele fez na prática jurídica brasileira, que acabaram trazendo uma série de contradições ali, problemas, né? Ou seja, né, essa questão de delação premiada é um exemplo, né? Quer dizer, o sujeito ele ganha um benefício pelo simples fato de acusar alguém verbalmente, sem provas. Então, quer dizer, isso acabou gerando uma série de problemas aí de nulidades que se configuraram, né, agora, quando os processos do Lula foram anulados, por exemplo, foram anulados, dentre outras coisas, baseado nesse conjunto aí de exageros que são concernentes ao processo da Lava Jato.
E fora a questão da suspeição do juiz Moro, fora a questão da Vaza Jato, né, que foi aquela série de reportagens feitas pelo Intercept Brasil, denunciando as conexões do juiz Moro com o procurador Delanhol no interior do processo ali contra o Lula, que foi realmente, né, um absurdo. E mostrou justamente que o juiz Moro é, no fundo, uma parte aí da história, e não uma figura isenta. Então a Lava Jato foi o segundo ponto. O terceiro ponto foi o impeachment da Dilma, né? Hoje a gente já sabe também as contas da Dilma nos anos de 2014, 2015, 2013, 2014 foram aprovadas agora, né? Acabaram sendo aprovadas e ela foi inclusive considerada inocente na justiça comum, enfim. Ela no fundo foi impeachmentada porque o Congresso era um Congresso de maioria de direita, comandado pelo Eduardo Cunha, que era um golpista, né? Inclusive acabou preso depois por corrupção, e o fato é que aquele processo de impeachment por pedaladas fiscais, que era inclusive um mecanismo ali contábil que era feito por todos os presidentes, isso estava na defesa, né? Eu acompanhei na época a defesa da Dilma, e tudo isso foi mostrado e tal, e mesmo assim o Congresso, que já estava, na verdade, definido para poder tirar ela, retirou a Dilma, impeachmentou a presidente da República sem crime de responsabilidade. Quer dizer, isso aí é o terceiro elemento que faz surgir o Bolsonaro. E esse é um elemento chave, porque o Bolsonaro, de fato, ele surge como uma figura proeminente nesse discurso antipetista, né, exatamente no impeachment da Dilma. Ele incorpora esse moralismo contra a corrupção da Lava Jato, ele incorpora as manifestações que foram feitas em 2013 e 2014 também, mas ele aparece com um discurso mais direto, de fato, no impeachment da Dilma, quando ele sobe no palanque e faz a defesa de um torturador, que é o brilhante Ustra, né? Em pleno plenário da Câmara, né? Ele faz a defesa de um torturador e ainda diz, né, que foi o terror da Dilma Rousseff. Quer dizer, muita gente diz hoje, eu concordo com isso, que ele deveria sair dali preso, né, por defender um torturador no meio do plenário da Câmara, que é um espaço democrático, um espaço que justamente nasceu porque acabou a ditadura militar, né? Então Bolsonaro nasce ali, né, de fato, como uma figura protagonista nesse discurso anticorrupção, anti-PT, anti-Dilma e etc., naquele momento ali no plenário da Câmara, tá? Ou seja, na atmosfera do impeachment da Dilma. E aí entra o Temer passa a fazer funcionarem as medidas neoliberais, ou seja, modifica completamente a estrutura do Estado, né, privatiza empresas, passa a estabelecer uma lógica mais neoliberal, institui o PPI do petróleo, uma série de modificações que mostram, inclusive, que aquela conversa fiada de que não, porque Temer é Dilma, que isso era um discurso dos bolsonaristas daquela época, né? Eles queriam, na verdade, uma mudança de fato, porque o Temer não era mudança. Ora, né, a gente percebe hoje que eles mantiveram todas as políticas econômicas do Temer dentro do governo Bolsonaro, e a gente já alertava para isso naquela época. Mas, enfim, fato é que esse é o terceiro ponto, né? Esse é o terceiro fato que cria o Bolsonaro, que inventa o Bolsonaro, e esse, na verdade, é um grande, talvez ali seja o momento que o Bolsonaro sai do ovo, vamos dizer assim, né? Porque o ovo da serpente dessa situação toda que a gente está vivendo foi o juiz Moro, né? Que, enfim, e uma certa apropriação das manifestações de 2013 e 2014 feitas pelo grande capital, feitas pelos neoliberais da época, que deslocaram aquela lógica inicial das manifestações, que era uma lógica evidentemente pública e, portanto, de esquerda, que era justamente a tarifa zero. A tarifa zero é transporte público gratuito. Isso não é uma pauta da direita brasileira, é uma pauta da esquerda, né? Sendo que essas manifestações, porém, foram deslocadas para uma outra lógica e acabaram gerando o impeachment da Dilma e o Bolsonaro. E aí nós temos o quarto evento, que é justamente a prisão, hoje a gente sabe, ilegal do Lula, né? O Lula foi chamado pela Dilma para poder assumir um ministério, né, para tentar justamente escapar ali daquela perseguição que ele estava sofrendo, que era uma perseguição bizarra, né? A gente acompanhou, eu acompanhei também, eu li o processo do Lula, na verdade, que está em PDF na internet, e você percebe que é uma quantidade gigantesca de bizarrices, né?
assim, o conjunto de provas da acusação é muito frágil, muito pobre, não tem nenhuma sustentação. É um negócio assim evidentemente fraudulento para poder retirar o Lula do jogo e retirá-lo da campanha de 2018, né? Que é justamente quando o Bolsonaro se candidata, leva aquela facada lá do tal do Adélio e acaba sendo eleito presidente, né? Na época da campanha, o Bolsonaro diz abertamente não entender nada de economia, que ia colocar o Paulo Guedes lá. O Paulo Guedes não é outra coisa senão uma figura tipo Temer, né? Ele é exatamente um neoliberal como era o Temer, como era, enfim, a política econômica do Temer. Então são esses 4 eventos que a gente pode aqui desenhar como eventos macro aí que aconteceram no Brasil e que fizeram, né, brotar essa figura, né, enfim, bizarra que é o Bolsonaro. Ou seja, né, as manifestações, a Lava Jato, o impeachment da Dilma e a prisão do Lula. Porém, vale dizer uma coisa que é o seguinte, já que a gente está fazendo uma genealogia aqui do monstro, né, vamos dizer, né, uma genealogia desse ser bizarro que é o Bolsonaro, a gente tem que considerar que esses 4 fatos que aconteceram ali, eles foram sendo, ao mesmo tempo, né, que eles foram se amalgamando, foram se juntando ali, eles também se juntaram com outros fatos e outras circunstâncias que já estavam ali, algumas manifestas, outras latentes na cultura brasileira. Porque o Bolsonaro não é só um fruto dessa junção desses 4 elementos. Ele também carrega outras nuances que são nuances problemáticas da história do Brasil, né? E a gente vai ver também que isso tem um lado positivo. Eu já fiz um vídeo sobre isso aqui também no canal, mas falo de novo sobre isso hoje. E aí, que fatos são esses, né? O Bolsonaro é uma figura conservadora, é um sujeito conservador, ele tem um viés tipicamente ali religioso, de família tradicional, defendendo, né? Tem essa frase que ele criou, né? Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, pátria, família e religião e não sei o que, e Deus, etc. Então, quer dizer, é um discurso radicalmente moralista, conservador, né? E que tem um rastro muito grande na cultura brasileira. O brasileiro é muito conservador, ainda que seja também muito festeiro, muito carnavalesco, quer dizer, existe essa ambivalência aí na história do Brasil, só que o Bolsonaro carrega muito mais essa parte conservadora, religiosa, cristã, moralista, né? E, além de tudo isso, ele é milico, né? Ele historicamente, um militar, foi capitão do exército, ainda que a missão, ele tenha sido, na verdade, um militar dos mais estranhos, né? Porque inclusive armou um golpe lá, explodiu uma bomba no quartel, quer dizer, é uma figura realmente bizarra o Bolsonaro. Mas ele carrega na lógica comportamental dele, na ideologia de vida dele ali, nitidamente um conjunto de ideias conservadoras e moralistas que são típicas do militar brasileiro das antigas, né, vamos dizer assim. E defensor da tortura, defensor da ditadura militar, enfim, tudo isso é parte do que a gente é como país, né? Porque a história do Brasil é uma história de golpes militares, uma história de exército, né, roubando o poder das instâncias civis, enfim, servindo de braço infiltrado, vamos dizer assim, de golpistas internacionais, como foi o caso no golpe de 64, que os Estados Unidos abertamente hoje assumem participação naquilo ali. Então, enfim, o exército brasileiro é sempre perigoso, né? A gente tem sempre que tomar muito cuidado porque é historicamente um mecanismo de golpe, um mecanismo aí de deslocamento da prática das instâncias civis, tá? Para uma lógica autoritária, né? Então, Bolsonaro é um autoritário, é um sujeito, né, autoritário, moralista, conservador, e tem esse viés religioso de defesa da família. Não é à toa que ele critica as minorias, porque ele é uma figura, enfim, que é contra qualquer tipo de coisa que se diferencie daquilo que ele acha que é o correto, que é a família tradicional, papai, mamãe, filhinho, né, e família, e, enfim, e religião. E ele é contra as religiões afro, também critica as religiões afro.
e tudo mais, né? Então, e a gente sempre pondera aqui que essa mistura entre religião e política é sempre muito perigosa, né? Porque ela acaba gerando, enfim, uma fragilização, né, das instâncias de debate público, de diálogo mais amplo, de acolhimento das diferenças, etc, etc, etc. Então, quer dizer, a religião tem que ficar sempre o máximo possível afastada do poder civil, político do Estado, né? E a gente está sempre debatendo essa questão para poder lutar a favor dessa distância, né? Para além de ser conservador, o Bolsonaro é também um protofascista, né? Ou um parte-fascista, como eu ponderei. Ele é protofascista e parte-fascista ao mesmo tempo, né? Eu chego a essa conclusão. Por quê? Porque ele incorporou aquele discurso anti-PT, e aí, evidentemente, que acaba sendo um discurso anti-esquerda, anticomunismo, enfim. E é uma coisa que beira a estupidez, né? Beira a estupidez porque a gente tem um partido comunista, porque isso é permitido, porque não se pode proibir o comunismo, né? Porque o comunismo é uma ideia de sociedade, é um projeto de sociedade ali, e o que tem que ser ponderado, e a gente já fez isso em outros vídeos aqui e fará em mais vídeos, né, no canal, é evidentemente que colocar em questão os excessos, discutir os excessos para que não aconteçam, mas nem de um lado nem de outro. Não se pode proibir o comunismo de funcionar, pelo contrário, porque inclusive isso não adianta proibir, né? Porque isso está aí, isso funciona na sociedade e no fundo as pessoas querem isso, que as pessoas querem ter férias, querem ter 13º, querem ter direitos trabalhistas respeitados. Então, o Bolsonaro é um protofascista, um parte-fascista. Agora, por que eu chamo ele de parte-fascista? Esse também é um traço interessante dele. Porque o Mussolini, por exemplo, né, jamais teria um Paulo Guedes. É isso que eu tenho dito aqui no canal também. Por quê? Porque o fascismo italiano ele era um projeto de poder, eugenista, né? Enfim, tinha aquela visão ali de que certas minorias tinham que ser eliminadas. E esse é o lado bizarro dele. Só que ele era um projeto nacionalista, ele tinha uma ideia de país ali muito bem definida a partir dessas exclusões que ele fazia. E o Bolsonaro não tinha isso. Tanto é que ele escolhe Paulo Guedes. E aí entra um terceiro fato aqui importante em relação a ele, para fazer essa genealogia do Bolsonaro. Ele é o que eu chamo de neoliberal de ocasião, né? Por que neoliberal de ocasião? Porque essa mistura entre ser conservador e neoliberal é muito contraditória, né? Porque os neoliberais são radicalmente abertos, né? Tudo pode virar produto, né? O mercado funciona sozinho, a figura do Estado, eles consideram a figura do Estado algo autoritário, né? Que é algo, uma instância que fica ali querendo regrar as coisas quando na verdade elas devem funcionar sem regras, ou com o mínimo de regras, mas enfim. E já o conservador é o contrário, ele quer muitas regras, né? Mas por que isso? Porque o Bolsonaro, na verdade, é um estúpido. Essa é a grande questão. O Bolsonaro é um estúpido. Então ele mesmo não tem a menor noção dessa contradição que existe entre ser conservador e neoliberal ao mesmo tempo, né? Até porque, de certa forma, ele não é neoliberal, né? Ele é conservador. Tanto é verdade que ele defendeu na época da campanha de 2018 que não se privatizasse a Eletrobras, por exemplo, ele diz isso, que é um discurso típico de militar das antigas, né? Ao mesmo tempo ele vai e escolhe o Paulo Guedes, quer dizer, mas por que ele escolhe o Paulo Guedes ao mesmo tempo em que, de maneira bizarra, né, ao mesmo tempo em que ele defende a não privatização da Eletrobras? Porque ele precisava de uma figura que incorporasse aquele antipetismo, aquele anticomunismo que ele vestiu, que ele incorporou como uma espécie de oportunismo de ocasião, com perdão aqui da redundância, para poder flutuar naquela onda ali que estava acontecendo anti-Dilma, anti-Lula, enfim, né? E ganhar dividendos eleitorais com aquilo ali e poder ganhar a eleição, né? Era um projeto de poder pessoal dele, né? Então, evidentemente que nesse ponto acontece aí um grande caráter dilemático, assim, vamos dizer, né, dentro dessa figura dantesca e bizarra que é o Bolsonaro, que é essa mistura entre o conservadorismo e o neoliberalismo. Ainda que a gente tenha que ponderar também que o neoliberalismo, de certa forma, flerta,
né, com instâncias autoritárias. O capitalismo funciona muito bem em países, né, autoritários, como é o caso do Catar, onde teve a Copa agora, como é o caso da Arábia Saudita, como é o caso de uma série de outros países, né? Então, enfim, mas o fato é que isso é um traço importante ali para poder ponderar a respeito do Bolsonaro, tá? E aí tem duas coisas além, né, que eu queria dizer rapidamente aqui sobre o Bolsonaro, antes da gente finalizar o vídeo. Ele nasce e cresce também na esteira das fake news. As fake news são um fenômeno ali, né, novo, ainda que a mentira, digamos assim, a mentira na comunicação não seja nova, mas essa mentira, né, fragmentada e disseminada aos milhões nas redes sociais, ela é um fenômeno novo, das bolhas de internet, né? E o Bolsonaro flutua nessa onda aí também, né? Isso também é parte do que ele é. E existe um outro caráter também, que é o caráter miliciano do Bolsonaro. Ele é um sujeito que defende abertamente milícias, né? É um sujeito meio pró-polícia, pró-milico, né? Ele é um armamentista, é um cara bélico, né? E esse caráter é importante. Agora, aí reside um aspecto muito curioso também dessa situação toda, porque, de certa forma, as milícias são, eu já falei isso em outro vídeo aqui do canal também, elas são um fenômeno meio neoliberal, se vocês pararem para perceber, né? Porque é isso, é a ausência do Estado, Estado mínimo, e aí os grupos ali que se reúnem para poder estabelecer proteção da sociedade civil, etc., aquela coisa de... Né, é um braço civil armado, né, que no fundo acaba sendo criminoso, porque a coisa é feita a partir da força bruta, enfim, né? Então a milícia ela também é meio neoliberal, talvez esteja aí de repente o fio da meada que conecta o conservadorismo do Bolsonaro ao neoliberalismo dele, tá? Então, enfim, e aí tudo isso mesclado com um patriotismo cínico, né? Que é esse patriotismo também sem projeto, sem nenhuma conexão com nenhum projeto de Estado, né? Por que o Bolsonaro se diz patriota? Porque ele é milico, e o milico se considera um patriota. Mas um patriota de verdade, um patriota de fato, ele tem que ter um projeto de país, e o Bolsonaro não tinha, pelo contrário. Ele passou, né, a vida inteira dele ali, esses últimos anos aí, especialmente, criticando o Estado, criticando, né, o tamanho do Estado, os impostos, etc. Quer dizer, e ele não tem nenhum projeto de desenvolvimento nacional, não existe, né? Então ele não é um patriota, ele é um patriota do Paraguai, como a gente já fez aqui, como a gente já falou em outros vídeos do canal, tá? Então tudo isso, né, mostra que o Bolsonaro ele é, de certa forma, uma mistura de alguns eventos que aconteceram no Brasil dos últimos anos, mais alguns aspectos da história do Brasil, que é um país escravocrata, meio conservador no sentido militar mesmo da coisa, né? Então o Bolsonaro é um pouco do que nós somos como país, né? E isso colocou a cabeça para fora, né? Esse é o ponto positivo que a gente tem que pegar aqui como herança disso, né? Para poder refletir de maneira sistemática aqui a respeito do Bolsonaro, para que isso não aconteça mais, né? O Bolsonaro ele é, na verdade, uma mistura que carrega várias coisas da história do próprio Brasil, né? E aí a parte positiva então é essa, e agora a gente tem que refletir isso, tá? Para poder transformar isso numa dialética diária, que a gente acabou conseguindo ganhar a eleição, né? E eu deixo para vocês aqui como dica final esse texto do Adorno, que está nesse livro aqui, Educação e Emancipação. É um texto dele chamado Educação após Auschwitz. Eu estou escrevendo um artigo aqui em diálogo com esse livro, com esse texto, e o artigo se chama Educação após Bolsonaro. E tudo isso que eu falei aqui vai comparecer no artigo, tá? E a ideia é justamente essa, né? É pensar dialeticamente o que é o Bolsonaro, o que é o bolsonarismo e como que a gente tem que fazer aqui, né, o deslocamento dialético desses elementos todos aqui para poder chegar num outro encaminhamento aqui de sociedade e a gente possa, enfim, resolver esses problemas que apareceram com ele aí e que se sustentam até hoje. Beleza, pessoal? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo aí e a gente se fala no próximo vídeo do canal, tá bom? Grande abraço e fui!